Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Que a paz do Senhor esteja no seu coração. Com muito amor e alegria, nós nos reunimos aqui para celebrar a Bíblia no meu dia a dia. Porque quando nos colocamos diante da palavra de Deus, nós celebramos, nós exaltamos, nós bendizemos o Senhor nosso Deus que nos fala através da sua palavra. Por isso nós queremos agora nos colocar diante de Jesus, palavra viva. Queremos nos colocar diante de Jesus, palavra eterna, e invocar seu nome, invocar sua graça, invocar Jesus sobre nós, para que Jesus nos ensine a sermos verdadeiros discípulos da sua palavra. Nós não queremos outra coisa, Senhor, a não ser guardar a tua palavra, a não ser viver tua palavra, a não ser deixar que a tua palavra direcione, ilumine, conduza os nossos passos. Por isso nós te pedimos, mande teu Espírito Santo sobre nós, Espírito de poder, Espírito de autoridade, Espírito criador, Espírito que estava no princípio de todas as coisas quando elas foram criadas, Espírito que recria aquilo que entrou em desordem. Manda sobre o nosso coração desordenado pela força do pecado a graça do teu Espírito para que coloque ordem e direção no nosso coração. Senhor Jesus, nós invocamos teu nome, santo, poderoso e grande, e pedimos, abençoe-nos através da tua palavra, ilumine-nos através da tua palavra. Seja tu mesmo, Senhor, a palavra que conduza e ilumine os nossos corações. Do primeiro versículo da Bíblia no Gênesis ao último versículo das Sagradas Escrituras no Apocalipse, todas elas se voltam para ti. Do princípio ao fim de todas as coisas, nós nos rendemos a ti, Jesus, porque tu és o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. A ti o louvor, a honra, a glória, a bênção, a adoração, a exaltação. Eis-nos aqui, Senhor, nós somos teus servos. Ilumine, conduza e direcione os nossos passos. Invocando sobre nós o nome do Senhor nosso Deus, invocando sobre nós, Senhor Jesus, palavra viva, eterna do Pai, nós nos reunimos em torno da mesa. A mesa da nossa casa, a mesa do nosso quarto, a mesa até do fundo da nossa casa, ela se torna o altar, o lugar da presença do Senhor nosso Deus. Mesmo que estejamos estudando o Antigo Testamento, toda a palavra de Deus se volta para Jesus. Jesus, ele é a palavra eterna de Deus. Nós não estamos simplesmente contando ou revendo histórias. Nós só podemos ver a história sagrada à luz do Cristo ressuscitado, porque ele é que ilumina, ele é que dá sentido e entendimento a nós, para que não fiquemos nas letras da palavra e assim façamos simplesmente uma interpretação humana ou façamos da Bíblia um livro de contos ou de histórias. Não, a Bíblia é o livro sagrado, é o livro que me ensina a relacionar com Deus e através das histórias, às vezes humanas, cheias de erros, de acertos, mas é Deus sempre presente na nossa humanidade. Nossa humanidade é assim, cheia de erros e acertos, mas o sagrado de Deus está presente, está no meio de nós. Abra então sua Bíblia no capítulo 14 do livro do Gênesis. Gênesis 14, os versículos de 1 a 24, mas todo o capítulo 14. A narração começa dizendo que no tempo do seu reinado, Aramfel, rei de Senar, Arioque, rei de Eleazar, Codolamor, rei de Elã, e Tadal, rei de Goim, declararam guerra contra Baara, rei de Sodoma, e, enfim, vem toda uma descrição de guerras, de conflitos que se instalam ali. E por que nós estamos lendo isso aqui? Porque é no meio desses conflitos todos que está presente o homem de Deus, Abraão. Quando nós lemos nas Sagradas Escrituras, muitas vezes essas narrações de conflitos e guerras, meu Deus, por que aconteceu tudo isso? Para entender que
todas as épocas da humanidade houve guerras e conflitos, mas em todas elas Deus estava ali para guiar, direcionar os que se deixavam conduzir e guiar pela sua vontade. Nós estamos muitas vezes no meio de nós também, no meio de tantas guerras, conflitos interiores que se instalam dentro de nós. Estamos no meio de guerras e conflitos no meio da nossa casa, família e até de nossas comunidades e igreja. O que nós precisamos para vencer batalhas e guerras não é entrar no espírito da guerra, mas é não perdermos o espírito do Senhor. Abraão venceu essa batalha e esse conflito porque ele não perdeu o espírito do Senhor. Por isso, lá no versículo 17 está dizendo a nós, quando Abraão voltava e depois da vitória contra Codorlaomer, rei dos aliados, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma, no vale de Save, que é o vale do rei. E aí aparece uma figura enigmática, uma figura que para nós vai ser símbolo maior da nossa fé. É um símbolo. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Como sacerdote de Deus Altíssimo, abençoou Abraão. Veja, Melquisedeque, lá, a primeira oferenda que esse rei traz é pão e vinho. Ele, como sacerdote do Deus Altíssimo. Vamos ver que lá depois, Jesus, o sumo sacerdote, na última ceia, ele pega o pão e o vinho e diz: isto é o meu corpo, isto é meu sangue. Ou seja, o sangue da nova e eterna aliança. O pré-anúncio da Eucaristia já estava lá em Abraão, na primeira grande batalha que Abraão teve que enfrentar. Ali, ele foi oferecido pelo rei de Salém, pão e vinho. E a Eucaristia é para nós a vitória de Deus. A vitória de Deus em todas as nossas batalhas é o sangue, é o corpo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, é um princípio maravilhoso para ser guardado esse versículo 19. Trouxeram pão e vinho, e com o pão e o vinho, o sacerdote Melquisedeque abençoou Abraão. E como foi que ele abençoou Abraão? Dizendo: bendito seja Abraão, ainda não é Abraão, não, é ainda Abraão. Bendito seja Abraão, pelo Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra. Mas bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou teus inimigos em tuas mãos. E Abraão entregou-lhe o dízimo de tudo. Veja que maravilha. Primeira bênção de Deus que se confirma sobre o coração de Abraão. Porque Abraão venceu a batalha, não por si, mas pelo Deus a quem ele servia. Nós vencemos as batalhas da vida não é por nós, mas é Deus que vence em nós e através de nós. Segundo, não é Abraão que tem que ser exaltado, mas bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, a quem Abraão serve, Criador do céu e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, porque deu a Abraão a vitória sobre os seus inimigos. Esse é um princípio eterno, maravilhoso, a partir do versículo 19 e o versículo 20. É o princípio que coloca ordem no nosso coração e em nossa vida, que nos faz voltar ao Senhor Deus para bendizê-lo, adorá-lo, glorificá-lo, exaltá-lo. Quando assim o fazemos, nós reconhecemos quem é grande em nossa vida. Grande e poderoso é o Senhor nosso Deus. E o rei de Sodoma disse a Abraão: entrega-me as pessoas e fica com os bens. Abraão, porém, respondeu ao rei de Sodoma: levanto minha mão para o Senhor Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra, e juro, nem um fio, nem uma correia de sandália, coisa alguma que eu me enriqueci, eu entregarei a ti. Nada para mim, nada. E assim o fez
Abraão. Mais uma vez, é aquele que nos ensina, acima de todas as coisas, em tudo aquilo que fazemos, invocarmos o Senhor nosso Deus, porque Ele que está conosco, direcionando, guiando e iluminando a nossa vida. Vamos agora ouvir o nosso irmão Padre Antônio Xavier, que nos traz mais sabedoria para mergulharmos na Palavra de Deus. O sacerdote Melquisedeque, apresentado nesse capítulo do livro do Gênesis, se transforma, na verdade, num grande ícone. Nós vamos ver novamente, falando sobre ele de maneira muito intensa nos Salmos, e especialmente no livro aos Hebreus, na carta aos Hebreus, ali dentro do Novo Testamento, onde o sacerdócio de Melquisedeque se transforma no modelo do sacerdócio de Cristo. E isso por quê? Por alguns motivos bem simples. Nessa trajetória de retorno de Abraão, ele encontra Melquisedeque, que o seu próprio nome já deixa algumas compreensões a serem tiradas, Pode ser o rei de Salém, pode ser o rei da paz, rei de justiça. A palavra é um pouco complexa, mas certamente ela reúne todos esses sentidos numa única palavra ali, no nome do rei, que diz, na verdade, aquilo que tem a ver com o sacerdócio que ele carrega. Ele é dito sacerdote do Deus Altíssimo, mas vemos aqui um sacerdócio que não promana de forma alguma daquilo que seria a linhagem de Arão, que vai ser mais adiante. Não temos um sacerdócio que derive de Sadoc, como nós vamos encontrar os saduceus, os sadocitas, ali no Novo Testamento. Nós temos um sacerdócio que é inexplicável. E isso é o ponto interessante aqui. Mais interessante ainda o fato de que Abraão oferece a ele o seu dízimo, quer dizer, oferece a parte da oferta que é feita para o templo, aqui ele está oferecendo para essa pessoa meio que desconhecida, e é ela que depois termina por abençoar Abraão. Isso é interessante de ser visto, porque essa passagem tem em vista de dizer o seguinte: a própria religião de Israel não é instituída por homens, mas por Deus. E nós vemos muito no Antigo Testamento presença de anjos, presença de enviados de Deus, e aqui a presença desse sacerdote. E o sacerdócio de Cristo, estando relacionado ao sacerdócio de Melquisedeque, quer dizer, é aquele que é eterno, porque Melquisedeque, como vai lembrar a carta aos Hebreus, não tem nem sequer uma genealogia, simplesmente surge. E esse seu surgimento diz o quê? Que o culto que ele realmente presta a Deus é aquele que é o culto eterno. Por isso, Melquisedeque vai se transformar na figura emblemática do verdadeiro sacerdócio que está ligado à verdadeira terra prometida, que na verdade é a Jerusalém Celeste, é o céu. Que beleza, que bênção trouxe para nós aí o Padre Antônio Xavier. E do estudo que nós fizemos hoje, tantas coisas boas, pérolas, nós podemos colher. Mas lá no versículo 20, o rei de Sodoma disse a Abraão: entrega-me as pessoas e fica com os bens. A esperteza que teve o rei de Sodoma. Os bens deixaria para Abraão, mas ele ficaria com as pessoas. Ele entendendo que as pessoas ali eram muito mais importantes do que os bens. Mas esse princípio, na verdade, é o princípio divino. Deus não quer os nossos bens. Ele quer, acima de tudo, a alma. Ele quer, acima de tudo, cada um de nós. Dai-me almas, dai-me pessoas, dai-me vidas, dai-me cada um e cada uma para que coloquemos como oferenda ao Senhor. Você é muito mais valioso, muito mais precioso do que todos os bens que você possa possuir. A eles, Deus não faz questão, pode oferecê-los e ofereça ao Senhor, mas a sua alma e o seu coração é o bem mais precioso. Por isso nós nos voltamos ao Senhor nosso Deus, Jesus, a grande riqueza de Deus para o nosso coração, e nós te louvamos, te bendizemos por todas as almas, por todos os corações, por todas as pessoas para as quais a tua palavra chega e conquista. Não, Jesus, não são os bens, não são os tesouros, não são os valores materiais a quem nós queremos render nosso coração. É a ti acima de todas as coisas.
E tudo que nós queremos conquistar são almas, são corações. Que a Tua palavra reine, que a Tua palavra triunfe, que a Tua palavra esteja reinando no coração de cada homem e de cada mulher. Dai-nos a Tua bênção, dai-nos a Tua proteção, dai-nos Teu Espírito Santo, para que em tudo possamos fazer a Tua vontade. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E assim nós terminamos mais um programa, a Bíblia no meu dia a dia. Voltaremos então no próximo programa para continuarmos esse estudo maravilhoso, que a cada dia tem enriquecido a nossa alma, porque a palavra de Deus é o tesouro mais precioso. Deus abençoe você. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.